Olha, como nós prometemos na última semana, quando falamos com o Dr. Yunis, hoje nós estamos aqui no consultório para falar sobre tuberculose, uma doença grave, um problema sério de saúde pública, inclusive aqui na nossa cidade, que tem bastante casos em Barretos, né, doutor? Exatamente. A tuberculose é uma doença que sempre acompanhou a história da medicina, né? A gente estudar a história da medicina, a gente vai ver que a tuberculose é uma doença que sempre foi caracterizada, até em grandes romances, literaturas, a gente vê a citação da tuberculose, né? E a tuberculose, na década de 60, ela teve a oportunidade de ser tratada com o surgimento dos antibióticos, né? Então, quando surgiram os antibióticos, a gente teve controle da tuberculose, né? E a tuberculose foi bem controlada e mais ou menos na década de 80, entre 80 e 90, com o surgimento do HIV, né, com maior situação de imunossupressão, houve um ressurgimento dessa doença e novamente essa doença vem crescendo, né, e tem sido tomado novas estratégias cada vez mais complexas para fazer o tratamento e abordar esses pacientes. Então, antigamente, a tuberculose era isolada da sociedade, as pessoas eram tratadas em sanatórios, né, afastados dos centros urbanos, né, onde a pessoa ficava realmente aguardando para morrer, né, aguardando um tratamento aí do próprio organismo, né, e o objetivo era isolar mesmo para não transmitir a doença na população, né. Com o surgimento dos antibióticos, isso também continuou sendo feito em sanatórios, né? Mas a pessoa já recebia o antibiótico, né? Já tinha a oportunidade de aumentar a chance de cura, né? E depois, mais recentemente, né? Na década de 80 para cá, a tuberculose já foi tratada mesmo em casa, né? Em hospitais, quando necessário. E já foram surgindo novas drogas específicas para tratar a tuberculose, né? Atualmente a tuberculose, Eliana, ela é tratada com 4 drogas, 4 antibióticos, tá? A gente usa a isoniazida, a rifampicina, a pirazinamida e o etambutol. Então essas 4 antibióticos em associação é feito o tratamento da tuberculose, que é importante sempre lembrar, as pessoas que estão nos assistindo, que a pessoa que tem doença, a tuberculose, é uma doença tratável, é uma doença curável, tá? Na grande maioria dos casos. Tem uma cura muito alta, tá? A gente chega a ter quase 100% de cura, né? Mas é importante a pessoa aderir ao tratamento. Sim. A aderência é fundamental. E o tratamento da tuberculose são no mínimo 6 meses, tá? E tem que ser acompanhado de maneira correta, acompanhado com os exames, por um profissional que tenha habilidade em tratar a tuberculose, né? Porque é uma doença que tem algumas nuances específicas. E é importante o não abandono, né, para a gente não ter nenhuma falência terapêutica. Mas são 6 meses tomando antibiótico? 6 meses tomando antibiótico. Daí a gravidade da doença, né? Exatamente, daí a gravidade da doença. Então, são os 2 primeiros meses a gente usa essas 4 drogas que eu falei no início da entrevista, e os outros 4 meses a gente usa 2 delas, que é a isoniazida e a rifampicina. Então, são 6 meses, isso no mínimo, porque tem alguns casos que a gente tem que usar 9 ou 12 meses, tá? Dependendo da situação. Por exemplo, paciente às vezes que tem alguma imunossupressão, às vezes até um paciente diabético, que é um paciente às vezes mais deprimido imunologicamente, às vezes a gente tem que fazer um tratamento de 9 meses, entendeu? Às vezes o paciente tem que ser feito tratamento até de 1 ano. Então, depende muito de cada caso. Agora, é preciso ficar alerta porque é uma doença transmissível e é uma doença que pode levar à morte. Exatamente, é uma doença que passa pelo contato respiratório, né? Então, a tosse, a secreção respiratória, ela é dispersa no ar e ela elimina a bactéria. E as pessoas que convivem com essa pessoa, elas têm maior chance de adquirir a doença, né? E é uma doença que, se não tratada, ela vai deteriorando, ela vai provocando cavernas no pulmão, né? E ela pode, inclusive, disseminar do pulmão para outros órgãos. Isso é um tipo de tuberculose chamada tuberculose terciária. Pode atingir o cérebro, os rins, órgão genital, intestino, pode atingir coluna, osso. Então, a tuberculose é uma doença que pode ter um quadro bastante drástico, com sequelas e até com risco de mortalidade. Quais os sintomas? Quando a pessoa deve se preocupar, desconfiar que tem algo errado? Perfeito. Os sintomas da tuberculose, o que mais chama atenção é a tosse. É uma tosse arrastada, uma tosse persistente, é uma tosse que dura geralmente mais de 3 semanas, né? Essa tosse ela pode ser acompanhada de secreção e às vezes pode acontecer de ter secreção com sangue, tá?
Mas além da tosse, o que chama atenção é a perda de peso, o emagrecimento, a perda de apetite, né? Geralmente a tuberculose provoca uma febre, mas uma febre baixa, geralmente no final da tarde, tá? E transpiração, a pessoa tem uma sudorese noturna. Esses são os principais sintomas da tuberculose. Então tem que ficar atento, tem que procurar o acompanhamento médico e fazer o tratamento corretamente para não correr risco. A gente conversava aqui antes nos bastidores, quando a doença surgiu era o fim, não tinha tratamento, como o senhor mesmo disse já na entrevista. A pessoa era isolada para morrer, não tinha chance. Hoje existe o tratamento, a rede pública, inclusive, oferece o tratamento, mas você tem que colaborar. Não é verdade, doutor? Muito obrigada. Obrigado e até a próxima, gente. É isso aí, olha, então se cuida.